então que sustentabilidade não é necessariamente reciclar o lixo. Por quê? Porque isso é muito pouco. Tem que ser além disso, tudo bem? É chato meio que falar isso, mas infelizmente vem por uma mudança social e coletiva maior. Fechou? Não cair também naqueles discursos das empresas e tudo mais, né? Então vem por toda uma conscientização da população que, dado o que se afirmam dos danos ambientais, tem que ser muito urgente, né? Então é uma ideia justamente de integrar aspectos socioeconômicos com o meio ambiente, né? De como levar esse conceito de sustentabilidade. Eu tenho visto bastante notícias, inclusive eu não peguei nenhuma para vocês, eu posso pegar depois, se vocês quiserem, de que muitas comunidades, muitas favelas, por já naturalmente não ter um acesso a um consumismo muito exagerado, né? Não tem o poder aquisitivo, naturalmente acaba tendo um impacto ambiental menor, né? Isso é muito típico, né? Países pobres têm um impacto ambiental muito menor do que o país rico, claro, porque não tem quase urbanização, não tem indústria, não tem energia elétrica, né? Então realmente o impacto é menor. Mas das comunidades, como elas já tinham então um estilo de vida mais racional, que tinha que poupar, óbvio, porque não tinha dinheiro, elas gradativamente estão mudando isso para ter uma consciência ambiental. Já reaproveitavam muitas coisas, óbvio, né, porque precisava disso, né? Agora está mudando para a sustentabilidade. Cabe aí o mundo como um todo realmente ir além na real, né? Porque a sustentabilidade ela pode servir muito bem para a gente esconder os verdadeiros problemas, os verdadeiros danos ambientais, né? Não basta apenas reciclar o lixo, apenas não abrir a torneira quando você está escovando os dentes, sei lá. Não basta apenas lavar a calçada com vassoura, em vez de os velhos de Rio Claro que fica lavando a rua, 5 da manhã, você voltando da balada, tem os velhos lá lavando a rua e já te olhando feio. Tem que ser mais do que isso. E aí, pra gente já meio que até entrar na parte final, né, galera? Que é uma parte que a gente já conhece bem até, assim, não precisamos demorar tanto, que são os impactos ambientais como um todo. A gente já falou, quando falou de solos, de impactos dos solos, então não precisamos repetir. Já falamos também dos impactos dos recursos hídricos, quando falou da água, né? Então também não precisamos repetir. E lembrando que muitos deles a gente vê relacionados aos domínios morfoclimáticos, ou alguns, como os mais urbanos, como a chuva ácida, por exemplo, a gente retoma rapidinho quando fala de cidades mais para frente lá. Então, essa é meio que um catadão, vamos dizer assim, de problemas ambientais. Começando pela poluição do ar, bem clássica aí também, né? Poluentes como emissões, né, melhor dizendo, né, fontes emissoras como indústrias, como as queimadas, usinas termoelétricas, os lixões em decomposição, os automóveis de maneira geral. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, os automóveis hoje em dia eles têm filtros, catalisadores nos escapamentos. É diferente daquele carro velho dos anos 70, 80, aqueles caminhão antigo que solta aquela fumaça preta na sua cara, que é poluição direta. Hoje em dia os carros eles poluem proporcionalmente muito menos. Qual é o problema? Você tem muito mais carro. Muitos mais carros do que na década de 50, 60, 70. Então, passa muito por uma questão de reduzir o consumo, de reduzir os mesmos deslocamentos de carro. E aí, a gente já articula com a mobilidade urbana. Tipo assim, Bruno, eu gostaria realmente de usar mais bike, de ir mais a pé. Porém, não tem como. A gente pensa, claro, que no caso de Rio Claro, é uma cidade que se destaca nesse sentido, porque muita gente usa bike, tem essa cultura mais forte. Mas quem usa bike sabe que não é fácil usar bike em Rio Claro. Por mais que seja uma cidade que tem essa cultura um pouquinho mais forte. Tem carro que invade a ciclovia, tem bike na contramão, tem que dividir com ponto de ônibus, como é no caso da Rua 1, que é muito louca. Tem várias ruas que não tem ciclovia, um monte de buraco, não tem sinalização. Umas ruas apertadas do centro que vai e volta carro às vezes, e tem lugar para estacionar dos dois lados. Galera não gosta de ciclovia, chove, sol. Então não é assim também. Mesmo o Rio Claro, que felizmente tem esse ponto positivo, ainda assim usar bike é complicado. Imagina em outras cidades que malemar tem ciclovias, né? Se eu acho que vai chegar na era dos carros elétricos, fato, Rodrigues, desculpa, eu cortei outra pergunta, mas tem os motorista burro também, que não dá a porra da seta, e aí vai, atropela nós. Eu acho que se perguntar aí da sala, tem uma galera que eu sei que usa bastante bike, não só como lazer, mas como meio de transporte, acho que todo mundo já deve ter dado uma queda aí, por causa de outros até.
Ou ônibus, não, é foda, é complicado. E sim, Rio Claro que você tem ainda uma estrutura para isso. Você tem bicicletários nas praças, nas escolas e tal. Outras cidades, você quer usar bike, você é doido, você é o vida louca mesmo, tá ligado? Infelizmente. Em muitas outras cidades brasileiras, claro, né? Não olhar o retrovisor e abrir a porta, é um clássico, né, gente? Uma vez voltando do coque, eu caí feio por causa disso, de um caminhão que abria também a porta do passageiro na minha cara, assim. Foi meio feio. Enfim, o Vitor perguntou se eu acho que vai chegar na era dos carros elétricos. Galera, sobre o carro elétrico, cada vez mais montadoras, especialmente asiáticas, vêm falando que no futuro, aí, em principalmente poucos anos, os carros serão totalmente elétricos. Ela tem a desvantagem que a sua bateria, ela utiliza aqueles metais que a gente já falou sobre, como o lítio, por exemplo, e tal. Porém, com certeza, eles são muito mais eficientes, né? Então, você tem lá o Tesla, lá do Elon Musk e tal. Eu acho que vai ser uma realidade, sim. A questão é que o problema do carro elétrico, ele resolve o problema ambiental em termos de poluição do ar, mas ainda assim, ele tem uma série de outros impactos também, como qualquer outro carro, né? Em termos de produção e tal, né? Na Alemanha, exatamente. Tem cada vez mais empresas que estão falando isso. Eu acho assim que vai ser uma tendência. Eu acho que da mesma maneira como hoje em dia no Brasil, todos os carros, desde os anos 2000 e alguma coisinha, não lembro exatamente o ano, mas já há uns 15 anos, todos os carros são obrigados a ter filtro com catalisador, e não no mundo inteiro é assim, e você tem carros com filtro e carros sem filtro. Eu acho que daqui a uns 20 anos, a grande maioria dos carros novos todos vão ser, e a maioria dos carros de circulação serão elétricos, sim. A possibilidade de proibir o uso de carro a combustão. Então, muitas cidades europeias, até países europeus como um todo, estão falando sobre isso, sabe, Rodrigues? De não proibir necessariamente o uso, mas de, assim, de não poder comprar mais. Beleza, você comprou um antigo? Tá bom, esse é o último carro assim. Eu também acho. Eu acho que assim, isso em países mais desenvolvidos talvez até possa funcionar. No Brasil, na China, na Índia, na África, na América Latina, é muito mais complicado. Então, o que eu acho que deve acontecer é das montadoras como um todo pararem de produzir carros a combustão, né? A tecnologia do carro elétrico, ela vem, assim como muitas outras, ela vem sendo pesquisada mais, vem sendo incentivada para financiar aí um carro mais barato também, né? Porque tem essa questão do custo também, né? Do poder aquisitivo, né? Exato. Estão fazendo rua, você carrega um carro e tal. Manda, pode mandar, por favor, cara, se puder. Então, aí o Bordeaux elencou um ponto muito importante. E aí, como que vai ter a geração de energia elétrica? Vamos pensar que em muitos países, e uma parte do Brasil também, a geração é por termoelétrica. Você só troca 6 por meia dúzia, né? Aí você pegar a Holanda, tem ciclovias em que o movimento da bike gera uma energia suficiente para iluminar a ciclovia e para derreter quando estiver congelada. Só que é a Holanda, né, galera? É bonitinho, é bacana falar, é muito legal. Quando você pode falar de fonte, de energia, de meio ambiente, exemplos positivos, felizmente tem. E o que a Luana comentou, por exemplo, tem que ser muito estimulado. A questão é, como que você leva isso para muitos locais do mundo, por exemplo, né? Exatamente. Isso, quem quer essas? São todos os países? Quais países são, Rodrigues? Eu não sei exatamente, para ser sincero. Muitas pessoas comentam disso, por exemplo, que os carros esportivos, vou chamar assim, né? Os carrões, vão perder essa coisa do som. Para ser sincero, eu nunca liguei muito para carro, para ser sincero, mas eu entendo esse ponto, né? Mas ali no Brasil, eu acho difícil. 2030, será que a gente vai ver essa mudança radical daqui a. Vou dar uma olhada, cara. Eu não sabia exatamente tão rápido assim. Mas. É. Também tem que ver isso, né? Tem que ver a produção de carros elétricos, se vai ser suficiente, de onde vai vir essa energia elétrica, a estrutura dos postes e tudo mais. Mas com certeza, uma fonte aí, uma alternativa que tem que ser incentivada. Não é só carro. Isso então, mais importante ainda. Mas isso, galera, isso já tem muitas cidades do mundo que aplicam. As frotas de ônibus, os carros oficiais das prefeituras e tal,
de só ser elétrico ou não necessariamente carro elétrico, mas aquele trolleybus, sabe aquele ônibus que é movido por cabos e tal? Ou então combustíveis muito alternativos, biodiesels e tal. Mas ainda tem. Então, o Rodrigo falou uma coisa muito importante. A gente começa por um ponto que o Brasil ele depende muito do transporte rodoviário, que é um problema também, entre muitos outros, ambientais também, né? Então a gente também teria que investir em transportes coletivos, no metrô, por exemplo, ou trem elétrico, monotrilho que usa elétrico, ou sistemas de ônibus elétricos, ônibus com biodiesel. Então, assim, para transformar essa cadeia, galera, vai tempo. Acho, aí vocês podem opinar também, claro, óbvio, sempre. Mas acho que 2030 a gente não vai ter tudo transformado tudo isso, não. Não sei o que vocês pensam, mas eu acredito que é pouco provável. Não, eu vou com certeza, com muito prazer. Ver que você mandou aqui no grupo. Que eu não conhecia exatamente sobre essa lei, não. Mas é uma discussão fundamental, né, galera? Vocês viram como o Rodrigo ele foi pela questão legislativa e do meio de transporte. A Luana foi pelas inovações. O Borazan pela questão da fonte de energia. Como um aspecto, ele pode ir desencadeando vários outros, né? Nesse sentido. E é exatamente assim que a gente tem que pensar. Não por um ponto específico. Beleza, precisamos de fonte alternativa de energia. Mas como a gente vai conseguir de fato isso, né? Daí que a gente vê que aquelas metas da ONU, às vezes são só metas mesmo, de fato, né? O que a ONU de fato faz, ou as agências internacionais, etc., fazem de fato para o Brasil isso, né? Ou para qualquer outro país do mundo. Mas é uma realidade cada vez maior. Eu acho que será, e eu espero, de coração mesmo, assim, falando uma coisa meio utópica, mas é que espero que no futuro as gerações futuras olhem para a gente meio como primitivos por usar plástico. Tipo, nossa, eles usavam um copo de plástico nas festas. Eles usavam petróleo. Eles usavam motores a combustão. É uma esperança que eu tenho assim no futuro, sabe, de que essas coisas tenham sido ultrapassadas ou muito fortemente. Da mesma maneira como a gente olha lugares do mundo que não tem energia elétrica hoje, infelizmente, que a gente olha no futuro aí. Nossa, como que o Brasil vivia sem saneamento básico para todo mundo? Eu tenho realmente essa esperança, né? Se vai dar certo ou não, aí já é uma outra questão. Mas da hora, galera. Da hora a discussão aí. Obrigado pelo link também. Rodrigues, vou com certeza ver daqui a pouquinho, inclusive. Mas enfim, gente. Temos então a poluição por gases poluentes, de fato, né? Os monóxidos, dióxido de carbono, metano, entre vários outros. Uma questão que se relaciona muito com a química. É comum encontrar exercícios que relacionam. E pelas partículas de suspensão. Então tem uma notícia aqui, ó, galera. Calma que eu já volto ali. Rio Claro e Santa Gertrudes são das cidades com a maior concentração de material particulado de São Paulo, ou, aliás, do Brasil. Vai, Rio Claro, vai, Santa. É nós, liderando aí. Não quer dizer necessariamente o ar mais poluído, necessariamente, galera. Porque qual é essa diferenciação? É com material particulado, com partículas de suspensão. Tudo bem? Ou seja, é um ar com vários pequenos elementinhos, aí, vários pequenos fragmentos, né, que é um ar ruim para se respirar, de fato, né? Graças a quê? As indústrias de cerâmica, né, os caminhões que transportam argila. Para variar, Rio Claro se destacando no cenário internacional e nacional de fato, né, galera? Que mais que Rio Claro se destaca? Eu trouxe um outro exemplo aí, que foi um grande destaque de Rio Claro aí de ano passado, que, meu Deus do céu, as árvores de Natal de Rio Claro, por exemplo, a Torre Eiffel. Qual outra cidade no Brasil tem Torre Eiffel? E eu não conheço nenhuma. Cristo Redentor tem várias. Agora, Torre Eiffel, quantas tem? Qual outra cidade que quando chove vira Veneza? Não, isso tem várias também, né? Mas Rio Claro também, né? Rio Claro se destacando aí, né, gente? Essas árvores de Natal, meu, eu achava tão engraçado no passado. Mas tem várias da região. Como a Bia comentou, né? Cordeiro, Pira, Americana, que vem também por causa desse polo cerâmico, mas também, ó, a Andiga Paulínia, por causa da maior refinaria de petróleo do Brasil, também contribui, né? Mas a maioria é por causa principalmente desse polo cerâmico, que não é só em Santa, né, mas em torno de Santa aí, de maneira geral. Essa cadeia produtiva, vamos dizer assim. Só que se a gente pensar, né, Santa tem 80, é micro G que fala, galera? Microgramas? Eu não sei. Miligramas? Sou burro, desculpa, por metro cúbico.
ou partículas por milhão, né? Partes por milhão. A Índia, Nova Delhi, tem 992, né? Mas voltando um pouquinho também, temos aquela questão do smog fotoquímico, né? A junção do smoke, da fumaça, com o fog de fumaça, de neblina, perdão. Né? Então, aquela neblina de poluentes mesmo, que é muito comum, infelizmente, nos grandes centros urbanos. Um problema que se relaciona com a poluição do ar é a chuva ácida, que é uma reação química, né, dos poluentes com a água atmosférica, que já tem um pH um pouquinho abaixo do neutro, né, o pH neutro. Ó, isso eu lembro, hein? É 7. Ahá! pH é uma coisa que eu gostava de química, inclusive. Né? Já tem um pH em torno de 6 e alguma coisa, então a chuva já tem um pH um pouquinho ácido, porém, você tem então essa reação dos poluentes que reduzem ainda mais esse pH. Fica em torno, não sei dizer valores exatos, tá, galera? Mas em torno dos 5 e alguma coisa aí. Tudo bem? Qual o problema, principalmente? Você pode ter, então, uma área industrial, como, sei lá, o Vale do Paraíba no Brasil, ou a China, sei lá, que produz, entre aspas, a chuva ácida, só que graças à circulação geral da atmosfera, movimento de massa de ar, essa chuva vai para qualquer lugar do mundo. Então, não contamina ali. Contamina uma floresta na PQP, contamina um recife de corais, contamina uma aldeia que não tinha nada a ver com a história, né? Então você tem aí toda uma série de consequências a longo prazo da chuva ácida, né? E por fim, dessa parte, a destruição da camada de ozônio, graças aos gases cloro, flúor, carbonetos. Isso também se relaciona muito com a química. Eu acho que até o Diego já passou para vocês esse ano. Eu lembro que uma vez eu vi a explicação da Mari. Lembra a Mari que dava matemática e química? Ela estava explicando e eu peguei a explicação dela. Como funciona, né, essa reação dos gases quebrando a molécula de ozônio é realmente muito interessante, de fato, né? E isso auxilia a intensificar os raios ultravioleta, né? Gases CFC que estavam presentes em aerossóis, desodorantes, sprays e usados para antigos sistemas de resfriamento, de geladeiras, ar-condicionados antigos. E aí, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, hoje em dia nada mais é produzido com CFC. Mas você ainda tem produtos antigos que tem assim, e em muitos países do mundo ainda continuam produzindo CFC. Reduziu-se, mas não resolveu. Deixei um link aí da camada de ozônio, o buraco está menor, só que olha que louco, os cientistas não sabem dizer o porquê. E aí está um linkzinho para vocês darem uma olhada nesse sentido. Então, por exemplo, galera, uma das cidades mais poluídas do mundo, como a gente viu ali, são duas das, são Nova Delhi, capital da Índia, e Pequim, da China. Não só por causa dos automóveis e tal, e não só também das indústrias, mas porque elas são basicamente alimentadas por termoelétricas, que queimam carvão mineral. Uma termoelétrica para alimentar uma cidade de 10, 12 milhões de habitantes, você imagina um tanto de carvão que não precisa queimar, né? Então, basicamente, você tem aí essa fumaçona de poluição o tempo todo, né? Os chineses eles já usavam máscara antes do corona até, na real, né? Então, a poluição que vem aí de termoelétricas, que vem de indústrias, que vem dos automóveis, ou então dos caminhões de argila de Rio Claro. E aí aquele esqueminha da chuva ácida, né? Você pode observar então essa... não, tipo, a situação lá em termos de poluição é muito, muito, muito forte mesmo. Exato. Dizem, estudos falam que respirar o ar de São Paulo por 1 hora equivale a 2 cigarros. Aí o de Pequim em Nova Delhi estima-se que seja ainda mais, né? É como, claro, a questão do cigarro. Não é que você fumou um cigarro você vai morrer, não é isso. Mas ao longo da sua vida aí você pode vir a desenvolver muito mais doenças e problemas por respirar esse ar. Estima-se que só na China e na Índia morram 1 milhão de pessoas todo ano em decorrência da poluição, de doenças por causa da poluição, né? E aí também temos um outro exemplo de chuva ácida. Entendeu? Chuva ácida. Entendeu? Não foi boa essa, gente? Uma das consequências da chuva ácida, né, galera, é a corrosão do patrimônio. Não é óbvio, né? Se a gente parar pra pensar, tá morrendo gente ou correndo uma estátua, claro que é menos mal correr uma estátua, né? Óbvio. Só que é mais visível, a gente consegue... Vocês viram a piadinha? Não, a de Rio Claro foi boa, vai. Porque de Rio Claro a gente ri da gente mesmo, pelo menos, né? Mas a corrosão das estátuas é algo mais nítido, né? Mais visível, né? Claro que não é o principal problema de todos, mas a gente consegue observar mais.
Claro que não é uma chuva só que vai acontecer isso, né, gente? É décadas de chuva ácida, por exemplo. Ah, é. Tá no inferno, abraço capeta, gente. Com certeza. E o buraco das camadas de ozônio, galera, eles são mais intensos nas calotas polares, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, intensificando os raios UV lá, ajudando ainda mais a derreter o gelo, como se desgraça pouca não fosse bobagem, né? Para a gente já chegar perto do final da aula. Os impactos. Todos os impactos, galera, a gente viu mais ou menos no final do ano passado, né? A gente tem a parte de meio ambiente no segundo ano, então acho que alguns devem estar meio frescos para vocês aí. Um deles é a inversão térmica, né? Que, na real, a inversão térmica é um processo natural. Então, vamos lembrar da circulação geral da atmosfera novamente, né? O ar quente tem a tendência a descer, ar frio a subir. Ar quente descer, ar frio subir. Só que no inverno, em qualquer lugar do mundo que tem um relativo inverninho, como é o nosso caso, por exemplo, essa circulação do ar ela já é muito menor. Porque você tem um ar frio próximo da atmosfera, um ar quente estacionado no meio deles e o ar frio lá das camadas mais superiores da atmosfera, que naturalmente é mais frio. Essa questão de ar quente subir e ar frio descer não ocorre tanto no inverno. Por quê? Porque não ocorre esse aquecimento tão grande do ar. Tudo bem? O ar mais perto da gente, por causa do inverno, ele fica naturalmente mais frio. Então, lembrando, inversão térmica é uma questão natural. O problema é que os poluentes, que normalmente são um pouco mais dispersados graças a essa circulação, no inverno isso não acontece. Tudo bem? E aí você soma isso, mais ao nosso caso, que é um clima tropical, que no inverno, como a gente está sentindo agora, fica extremamente seco, você tem aí uma série de doenças respiratórias que se agravam entre os meses de junho e setembro, mais ou menos, que é o nosso inverno, nossa estação seca. Além da poluição, você tem o tempo seco. Coloquei um link aí para vocês darem uma olhada sobre, né? E uma foto de São Paulo sobre o fenômeno de inversão térmica, né? Essa poluição zona toda concentrada aí, né? Meu nariz, galera, é um nariz que além desse tamanho todo, ele é sensível, desgraçado, né? Então nessa época ele sempre sangra. Vocês imaginam que um sangramento no meu nariz não é uma gotinha, né? Parece um chafariz do negócio saindo sangue. Não, tô exagerando um pouco, claro. Mas meu nariz, por exemplo, sempre tem que colocar balde d'água no quarto, aquela coisa toda. Porque é o tempo seco e poluído. Né? Isso causa uma série de doenças respiratórias. Então, a inversão térmica, novamente, é natural. O problema é a poluição desse processo. Beleza? Também temos o fenômeno de ilha de calor, que é, então, o fato que os centros das cidades, né, as áreas urbanas de maneira geral, são, então, aí, regiões de maneira geral mais quentes do que os ambientes no entorno, né? Fazem com que essas áreas urbanas sejam mais quentes do que as regiões no entorno, né? Por quê? Você tem uma grande quantidade de materiais construídos, então você tem asfalto, concreto, cimento, vidro, que aprisionam o calor, que retém a radiação solar, que absorvem muito o calor solar pelo menor albedo, ou seja, consegue absorver mais a luz do sol, consegue absorver mais o calor, e que vão soltando ele lentamente, né? Você tem muito disso e poucas áreas verdes, que seria o contrário. As árvores têm um potencial de esfriamento com a evapotranspiração. Então, o que acontece? Os centros das cidades, de maneira geral, são regiões mais aquecidas do que as áreas no entorno, do que as áreas periféricas, as áreas rurais, ou mesmo que as naturais. Porque é importante falar, né, galera? As áreas periféricas e mesmo as rurais também são alteradas pelo ser humano e também apresentam climas diferentes, né? É difícil comparar com o natural mesmo, de fato, né? Porque quase não tem na nossa região, por exemplo, uma área natural. Mesmo o horto, sem pensar, o horto ele foi plantado pelo ser humano, né? Então a gente não tem praticamente uma área como era há 300 anos, sei lá. Fica difícil ter essa comparação. Mas, de maneira geral, é só lembrar que quanto mais densa for a área, mais importante. Galera, vocês sabem aí que é isso que eu estudo no meu mestrado, na Ilhas de Calor, Climatologia Urbana. Esse esqueminha eu peguei aí de uma parte de um artigo em inglês, só para mostrar realmente de fato como você tem uma série de elementos dessa ilha de calor, como ela é dividida em camadas,
E mais importante que eu peguei uma metodologia que ela é muito nova. Pouco provável que talvez seja cobrado de vocês, mas o vestibular ele gosta de novidade às vezes, né? Então, é uma análise, galera, que ele fala por zonas climáticas locais. Então, hoje em dia, não basta mais falar que o centro da cidade é quente e a periferia, por exemplo, ou outros bairros são frios. Porque dependendo do bairro, vamos pegar, por exemplo, um bairro aí, mais ou menos para o final da cidade de Jardim, já indo para Santa. É um bairro que está tendo cada vez mais prédios, cada vez mais edifícios, está ficando cada vez mais denso, com construções elevadas. Então, esse bairro, mesmo não sendo central, ele pode vir a ter aí um caso de grande aquecimento também urbano. Então, talvez não caia, óbvio que não vai cair essa metodologia para vocês no vestibular, galera, mas é importante a gente fazer uma distinção. Não se trata mais de falar centro da cidade, área rural ou área periférica. E sim, como você definiria numa questão aberta, por exemplo. Quanto mais densamente é ocupado o espaço, maior é a alteração, mais aquecido ele vai ser. Tudo bem? Eu acho importante a gente fazer essa diferença aí, porque de repente uma questão nova e bem filha da mãe pode querer pegar vocês nisso. Ano passado eu mostrei para vocês aí aquelas imagens da câmera térmica, né? Mostrando o potencial do asfalto, por exemplo, né? E das construções. Eu lembro que eu já mostrei para vocês ela no passado, né? Como, por exemplo, um telhado de amianto chega a 37 graus, enquanto a área verde está em 16, por exemplo, né? A contribuição que os carros têm de maneira geral, né? Claro que um motor aí, quando ele está dirigindo, ele tem que ficar a 90 graus. Se colocar vários carros juntos, até o motor esfriar, mesmo quando o carro está parado, você tem uma contribuição para o calor dessa região aí, né? Então, o asfalto no sol, especialmente, né, ele fica extremamente quente e se contribui para esses ambientes. E esse aqui é meu gato. Esse ano eu peguei a câmera termográfica emprestada, galera. Tava na quarentena, tô ainda na real, não tinha porcaria nenhuma para fazer. Fiquei apontando em tudo para minha casa, apontando para a geladeira e tal. E esse aqui é o contorno do meu gato, mais aquecido que a cama que ele estava. Falta do que fazer, óbvio. Mas é uma quarentena, né, gente? Me julguem. Exato. Galerinha, falta falar uma última coisa, quase nada importante, que é a discussão sobre as mudanças climáticas. Semana que vem a gente fala. Tudo bem, apesar de ser uma discussão importante, ela é relativamente rápida. Já dá para fazer a lista. Ela está aqui no chat para vocês. Também estará na pasta de arquivos de vocês do dia de hoje, para quem quiser acessar. Tá aí. Estamos na apostila 3, então, acabando a frente de Geografia do Brasil. E está na frente de Geografia do Brasil, por mais que não seja só do Brasil, a apostila 2, vocês sabem como que é. Isso, e mais do assunto da semana que vem, a gente encerra a apostila 3 de vez, finalmente, e já vai começando a 4 aí. Criação de conteúdo, é bem isso mesmo. Fica então, gente, até para os que não estavam na primeira aula, o convite então para a nossa conversa, não aula, de amanhã à tarde, então, amanhã às 5. Amanhã eu confirmo com vocês se vocês podem mesmo ou não, quem vai participar. Só uma conversa sobre faculdade, sobre a vida universitária, amanhã e não quinta. Tudo bem? E é isso. Dúvidas finais? Eu vou ver o que o Rodrigues comentou daqui a pouquinho, né? Vou ver a notícia. Mas é isso por enquanto. Fechou, galerinha? Valeu aí pela discussão. Valeu pela participação. Até amanhã, então. Não mandei? Tá aqui em cima, acho. Mas eu copio de novo, peraí. De toda maneira, boa semana para todo mundo. Quem quiser participar amanhã está mais do que convidado, mais do que bem-vindo. Pode ficar um pouquinho se quiser, pode ficar tudo. Imagina, tamo junto aí. Estarão também, eu vou ver se eu consigo postar no YouTube hoje. Estarão os links do YouTube para quem quiser assistir às aulas de novo, quem perdeu uma. Manda os slides, pode deixar chamando aqui agora. E é isso, galerinha. Fiquem bem, um beijo, um abraço, se cuidem, saudades aí de vocês.